Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Thaís, eu sou professora de Sociologia e na aula de hoje nós vamos discutir o capítulo 15 da sua apostila, que tem como título O Novo Espaço Rural e a Reforma Agrária. Vamos nessa? Então, a nossa aula de hoje tem como objetivo refletir sobre a construção do espaço rural e a questão da reforma agrária no contexto brasileiro. Para a nossa aula de hoje, e para nós alcançarmos esse nosso objetivo, nós vamos fazer uma reflexão histórica sobre a questão fundiária no Brasil desde os tempos da colônia. Isso porque pensarmos as desigualdades sociais no Brasil hoje, pensarmos a relação de posse e de propriedade da terra atualmente, isso implica estudarmos e olharmos também para o passado, né? Ou seja, termos uma perspectiva histórica sobre a realidade brasileira, para então entendermos sociologicamente os dias de hoje. E quando nós pensamos a questão fundiária no Brasil, quando nós pensamos como se deu a distribuição de terras, né, no território brasileiro, nós vamos perceber que a desigualdade social que existe hoje, né, no que diz respeito à questão agrária e à questão fundiária, remonta a um período colonial. Por isso que eu falei para você que a nossa aula fará uma abordagem histórica para então nós entendermos como essa questão se constitui do ponto de vista da sociologia. Mas antes disso, é importante que você entenda o que é a questão agrária, o que isso significa, né? E lá na sua apostila, na página 269, que eu te indico acompanhar para a nossa aula de hoje, é definido o termo, né, questão agrária do seguinte modo: o termo questão agrária é utilizado para designar uma área do conhecimento humano que se dedica a estudar, pesquisar e conhecer a natureza dos problemas da sociedade, em geral relacionados ao uso, à posse e à propriedade da terra. Ou seja, questão agrária é um ramo, né, do conhecimento humano, é uma área que vai estar preocupada em estudar como se dá a questão fundiária, a questão da posse e da propriedade da terra nas sociedades humanas. Ou seja, na aula de hoje, nós estamos discutindo a questão agrária, no caso específico da realidade brasileira, beleza? E aí, agora eu te chamo, né, a nós pensarmos historicamente como se deu, né, e como foi feita a distribuição de terras no Brasil. E quando nós começamos a pensar essa questão, isso nos remete lá no tempo da colônia, no tempo que o Brasil ainda era colônia de Portugal, às chamadas capitanias hereditárias. Isso provavelmente, né, você estudou em história, né, com seu professor de história, mas cabe aqui na nossa aula de sociologia de hoje, nós fazemos uma breve revisão para você relembrar o que foi isso, né? Capitanias hereditárias, né, foi um sistema administrativo que Portugal já tinha feito nas suas ilhas portuguesas, né, atlânticas, né, como, por exemplo, Cabo Verde, enfim. Eles já tinham utilizado, né, Portugal já tinha utilizado esse sistema de capitanias hereditárias e, por volta ali dos anos de 1533, Portugal resolveu instalar também esse sistema de capitanias hereditárias no Brasil, até mesmo para ele não perder ali os seus territórios, né, para proteger aí esses territórios. E então, o que eles fizeram, né? O que Portugal fez? O rei, né, de Portugal passou ali, né, dividiu, melhor dizendo, o litoral brasileiro, a parte que pertencia a Portugal, em 15 capitanias hereditárias, que eram 15 faixas horizontais de terras, né, ali do litoral brasileiro, onde ele passou ali a posse para uma pessoa, né, um português, né, ali da nobreza, lembrando que não era da alta nobreza, porque a alta nobreza estava ali ainda preocupada, investindo ali no comércio das especiarias, então essa terra, né, essa capitania hereditária, era repassada a uma pessoa ali da baixa nobreza e que
recebia o título de donatário. Donatário era o dono ali, da pessoa que recebeu a capitania hereditária. E o objetivo ali que esse donatário tinha era de defender aquele território, de desenvolver aquela terra, enfim, de proteger. E aí eu acho importante destacar aqui para você, e eu coloquei aqui no slide, que é o seguinte: essas unidades administrativas eram repassadas pela coroa portuguesa aos donatários, que tinham como dever, né, povoar, defender e explorar o território, né, a capitania, frisando bem, com seus próprios meios e recursos, né? Ou seja, eram com os próprios recursos financeiros, né, que esse donatário iria ali explorar e desenvolver aquela capitania. Ele tinha deveres, né, como povoar e defender e explorar a capitania. Além desses deveres, aí entra um dever muito importante que vai estar relacionado intrinsecamente com a questão fundiária no Brasil atualmente, que entre esses deveres do donatário tinha o de doar sesmaria e ficar com uma sesmaria. E aí, Thaís, o que era essa sesmaria? Você provavelmente também ouviu lá na sua aula de história, mas vamos recapitular isso. Você tinha a unidade administrativa, era a capitania, isso mesmo, eram as capitanias hereditárias, que eram grandes extensões territoriais. E dentro da capitania hereditária, você tinha diversos lotes de terra que cabia ao donatário fazer aí essa divisão, né? E aí ele repassava esses lotes a pessoas que ele confiasse, né? A familiares, por exemplo. E a partir desse momento, você tinha agora, além do donatário, você tinha um sesmeiro, que era aquela pessoa que iria ali explorar um determinado lote de terra, que se chamava sesmaria. Muito bem. E aí, qual era ali o tratado, qual era o acordo que era feito? Que em 5 anos, né, que ali fosse comprovado que aquele sesmeiro, né, aquela pessoa ali desenvolveu a terra, protegeu, a partir de então ela se tornava proprietário, ele passava a ser o dono daquele lote de terra, né? Ele passava a ser o dono da sesmaria após 5 anos que ele tivesse ali protegendo e desenvolvendo aquele território. Vale frisar que a capitania hereditária era uma unidade administrativa, uma faixa territorial que continuava sendo de propriedade da coroa portuguesa. O donatário ele passaria a ser dono de um sesmaria, né? Ali após ali um determinado período, quando ele, né, desenvolvesse ali aquelas sesmarias, aquele lote de terra. Então, você percebe que esse regime de distribuição de terras vai estar dando origem aí a uma ordem latifundiária brasileira, né? O que é o latifúndio? São grandes extensões territoriais. Então, você vai ter aí essa desigualdade no acesso à terra, muito relacionado também com a questão aí do regime de sesmarias, que fez parte da história do Brasil. Vale frisar para você, que também é muito importante, que esse termo sesmarias, né, do latim, ele tem a ver, ele remete à questão de você dividir e de você repartir. Então, era justamente, né, ali uma parte do território, e essa parte era um lote muito grande, né, que seria ali seria dado título de propriedade à pessoa que após 5 anos, né, ali a escolha de um donatário desenvolvesse ali aquele território. Por isso, nós vamos dizer que é essa sesmaria que vai estar dando origem aí a uma ordem latifundiária brasileira. E, a partir disso, nós podemos desenvolver algumas reflexões sociológicas, né? Agora chegamos aí na nossa área, chegamos no nosso ponto aí, no nosso ponto alto aí da nossa aula, que, na verdade, é pensar sociologicamente como se deu essa questão aí da distribuição de terras. E é o seguinte,
você teve aí, nesse caso, né, que as mulheres, negros e índios estavam excluídos da posse de terras. Por quê? Ué, pensa comigo. Quem foi que recebeu ali o lote ali, aquela capitania hereditária? O donatário. E o donatário tinha ali como entre os seus deveres, né? O donatário você já sabe que era um português. E esse donatário tinha ali como um dos seus deveres dividir ali, povoar, defender, doar sesmarias. Me fala uma coisa. Você doa alguma coisa que está ali na sua posse, que está sobre sua responsabilidade, para uma pessoa que você não gosta e que você não confia? Você não faz isso, né? Então você vai perceber que a Sesmaria vai continuar também reproduzindo ali a questão de você deixar que aquelas terras fiquem exclusivamente com um setor específico ali da sociedade, que nesse caso ali a posse da terra ficaria restrita ali, para além da questão da coroa portuguesa, também ali para já uma nobreza, e é por conta disso que nós vamos dizer que o regime de Sesmaria dá início aí também à questão do latifúndio, né, na história do Brasil. As mulheres não recebiam essas terras. O negro que veio para cá, né, como mão de obra escravo, também não iria receber essas terras. O índio, por sua vez, né, o indígena, muito pelo contrário, ele foi ali desapropriado das suas terras, né? E aí, a partir disso, nós vamos ver que há uma exclusão social desde o início da história do Brasil no que diz respeito ao acesso à terra. Além disso, nós vamos perceber que a organização brasileira se fundamentou em 3 pilares, né? A grande propriedade fundiária, Sesmaria, já conversamos sobre isso. Monocultura da cana-de-açúcar para exportação e o trabalho escravo, né? O trabalho escravo vai estar também sustentando aí essa organização brasileira, os pilares aí da história do Brasil, o que mais uma vez vai estar mostrando aí para a gente porque há tanta desigualdade social no nosso país hoje. Isso também é reflexo desse trabalho escravo e desses pilares que fundamentaram aí a formação do Estado brasileiro, em que uma parte, né, e que diga-se de passagem, uma parcela grande da população brasileira acabou ficando à parte desse desenvolvimento e dessa distribuição de terras. Nós vamos ter também aí, né, a questão das capitanias hereditárias distribuídas no período do Brasil colônia, foram os primeiros latifúndios, né, as grandes propriedades rurais do nosso país. E essa herança colonial brasileira está estritamente relacionada à questão fundiária atual, beleza? E aí nós vamos ter também uma outra lei, né, uma outra questão histórica, né, digamos assim, que está também relacionada com a questão fundiária no Brasil hoje. É a Lei de Terras de 1850. Esse assunto é muito importante, já foi tema de Enem, ok? E a Lei de Terras de 1850, na verdade, o que ela fez foi regulamentar que você só poderia ter a propriedade, ser dono de uma extensão territorial mediante a compra. E quem poderia comprar? Era o ex-trabalhador, era o ex-escravo ali? Não. Era o indígena? Não. Se você só pode ter a propriedade da terra a partir da compra, você já excluiu aí toda uma parcela da população brasileira, ficou aí excluída da propriedade da terra, de ter a posse da terra. Essa lei, ela surgiu aí, foi idealizada, né, no momento em que o tráfico negreiro passou a ser proibido em terras brasileiras, então era interessante aí que a coroa portuguesa, né, que a nobreza criasse uma outra estratégia para manter as suas propriedades, também manter um comércio que fosse rentável e que desse lucro, e aí viram, né, que a questão da terra, né, poderia ser um comércio muito lucrativo, né? Uma vez que agora aquela mão de obra escrava e o imigrante, né, recém-chegado ali em terras brasileiras, só poderia ter
a terra ali, caso ele comprasse. Se ele não tivesse dinheiro ali para comprar, ele não teria propriedade e assim ele iria trabalhar naquela terra em troca de comida, de casa, né, de moradia ali para ele e para sua família. Isso garantia ali uma mão de obra ali barata e acessível para essa nobreza. E mais uma vez nós vamos estar vendo um setor da sociedade brasileira sendo excluído da terra, da posse da terra, né? E aí a lei de terras, né, ela instaurou, né, historicamente falando, a questão agrária no país, já que utilizou a propriedade de terras para subordinar o trabalhador livre ao proprietário de terra, assegurando assim exploração de mão de obra, acumulação de capital e perpetuação das desigualdades sociais. Isso daí, né, nós vamos vendo, né, que esses pontos, né, esses aspectos são algumas reflexões sociológicas, né? Porque a partir do momento que você tem uma lei que regulamenta que você só pode ter a propriedade da terra mediante a compra, né, e você sabe que nem todos terão como comprar, você já está deixando ali à margem daquele desenvolvimento social, à margem daquela sociedade, uma parcela da população. E essas desigualdades sociais vão se perpetuando ao longo da nossa história e se fazem aí presentes até os nossos dias. E aí, né, após essa discussão, né, a sua apostila, ela começa a mostrar ali para a gente a reforma agrária e que como essa reforma agrária não foi acontecendo, você teve aí a questão histórica das capitanias hereditárias, do regime de Seis Marias, você teve a Lei de Terras de 1850, e a apostila vai nos mostrando que você vai tendo ao longo da história do Brasil, por conta dos problemas fundiários, né, por conta de uma questão aí fundiária e latente que você percebe aí, a questão da desigualdade social, deu margem a diversos conflitos, né, a movimentos sociais que tiveram aí como pauta justamente a luta por uma reforma agrária, a luta por uma redistribuição de terras. Você vai ter aí, por exemplo, as ligas camponesas, e em 1960, você vai ter aí movimentos populares lutando pela democratização do acesso à terra. E aí, nesse momento, esses movimentos sociais, né, relembrando, movimentos sociais são ações coletivas em que há uma luta, né, por conquistar algum direito, né? Seja um direito civil, social ou político. No caso desses movimentos sociais aí relacionados à reforma agrária, eles estão lutando por um direito social que é o direito à terra. E aí dá margem à luta, né, e o acesso a outros direitos, né, como direito à moradia, alimentação, à saúde, educação, enfim. Mas o foco é a questão da terra, isso mesmo. E aí, nesse momento, né, de década de 60, você tem aí esses movimentos ganhando força. E esses movimentos ganham força no cenário brasileiro, muito relacionado aí à ascensão do João Goulart, o famoso Jango, né, à presidência da República. Ele tinha ali pautas progressistas, dentre elas a defesa por uma reforma agrária, inclusive ele adota aí o lema dessas ligas camponesas, né, dessas ações sociais que vão estar atuando no campo, né, em defesa, né, da redistribuição de terras, que diz o seguinte: reforma agrária na lei ou na marra. É óbvio, né, que você, profundo conhecedor das questões históricas, né, e agora profundo conhecedor, né, e desenvolvendo aí o seu pensamento sociológico, você já deve ter percebido que essa pauta não agradou um setor, né, um setor aí da sociedade brasileira, né, os latifundiários, por exemplo. E aí você vai ter, nesse contexto, o golpe civil-militar de 1964, que depois o Jango, né, o João Goulart, reprimiu aqueles movimentos ali sociais que estavam acontecendo, dentre eles os movimentos sociais, as ações sociais relacionadas ali à questão da terra, foi instaurada uma ditadura no Brasil.
E aí, a partir disso, até como um modo de prevenir e de conter os descontentamentos sociais, de você prevenir mobilizações coletivas, de você prevenir insurreições, você vai ter a questão agrária no Brasil, a questão da terra, vista como uma questão social, né? Então a terra, né, ela é um direito aí natural, é um direito natural dos indivíduos, mas ela passa a ser vista aí nesse momento como uma questão social. Isso até, como eu já te disse, para você prevenir aí descontentamentos e insurreições aí no cenário brasileiro, nesse contexto de ditadura civil-militar. E aí você vai ter um documento sendo editado, o Estatuto da Terra, que é um estatuto ali que ele tinha ali como uma das pautas ali garantir, né, direitos ao trabalhador rural, né, por exemplo, era uma proposta de uma reforma agrária que não prosperou. A questão da reforma agrária do Brasil, ela vai ser pautada aí, né, legitimada somente na Constituição de 88, mas é necessário que você entenda bem o que é uma reforma agrária. A reforma agrária ela tem como principal objetivo garantir a democratização do acesso à terra, né? E essa reforma agrária ela vai ganhando força aí no sentido de ser uma bandeira, de ser uma das pautas do movimento, né, do MST, do movimento dos trabalhadores, né, sem terra, e você precisa entender o que significa isso, né? E eu achei interessante destacar aí para você o que a sua apostila traz, uma vez que até agora você já compreendeu, né, que a reforma agrária tem como principal objetivo garantir a democratização no acesso à terra, ou seja, que todos e todas tenham acesso à terra para que esse indivíduo possa morar, produzir e viver nessa terra, viver nesse espaço, né? E quando você faz ali uma reforma agrária, né, além de você dar o acesso à terra, é importante que chegue ali também direito à saúde, direito à educação, né? Então vamos ver aí o que a sua apostila fala sobre isso. Reforma agrária, mudança de sistemas de posse da terra, geralmente por iniciativa do governo, né? Então, essa reforma agrária começaria ali sendo proposta pelo governo para fazer essa redistribuição democrática de terras, né? A reforma agrária tem propósitos variados e assume diferentes formas. Pode objetivar criar uma sociedade mais igualitária pela abolição do latifúndio, ganhando apoio dos camponeses e dando a eles uma maior participação na sociedade. Pode também objetivar aumentar a eficiência econômica, criando um padrão de proprietários de terra que maximizam o investimento e a produtividade. Ou pode procurar impor um padrão socialista de posse, segundo a qual a posse individual da terra, em geral, não é permitida. Em resumo, o que você precisa saber é que a reforma agrária objetiva justamente democratizar o acesso à terra, então o governo aí teria como objetivo e como função redistribuir as terras aí, né, para que todos possam ter acesso, e aí é criado o INCRA, né, um Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que foi criado em 1970, que tem como objetivo justamente fazer o mapeamento, né, ali das famílias, das pessoas que precisam ter acesso à terra, e a partir disso criar aí um conjunto de ações que, em conjunto com uma reforma agrária, permita que o indivíduo tenha, além do direito à terra, que ele tenha assegurado ali os seus demais direitos sociais, civis e políticos, por exemplo, né? Falamos aí até como se deu essa questão da terra até os anos ali 60, 70, ali momento de ditadura civil-militar. Mas essa questão da reforma agrária, dessa questão fundiária no Brasil, ela continua aí latente
também no período aí de redemocratização, onde nós vamos ver ali atuando em conjunto ao INCRA, né, que você já sabe o que é, os projetos de assentamento, que tem justamente como objetivo levar o indivíduo e as suas famílias a terem acesso à terra, mas objetivando a implementação dos sistemas de vivência e de produção sustentáveis, na perspectiva do cumprimento da função social da terra e da promoção econômica, social e cultural do trabalhador rural e de seus familiares. Ou seja, é chegar à terra até aquele indivíduo, é ter uma redemocratização no acesso à terra, mas também você garantir aí a ele os seus direitos. Por fim, né, aí chegando aí a mais um clímax, né, da nossa aula, o que de fato importa aí, né, para a nossa discussão sociológica, é que você perceba que as desigualdades sociais no Brasil não são naturais, né? Elas não são frutos do acaso, mas elas são construções sociais que estão pautadas, né, nessa construção histórica que foi se pautando e se desenvolvendo, se organizando, né, melhor dizendo, a sociedade brasileira, em que foi baseada numa distribuição assimétrica de poder, ou seja, desigual. Então, a partir de uma distribuição desigual de poder, e que, consequentemente, você viu que aí você teve a questão, né, das capitanias hereditárias, das Seis Marias, da lei de terra, de uma reforma agrária e de um estatuto da terra que não prosperou e que não se desenvolveu, né, que você vai ver aí que é tudo isso que dá suporte para que hoje nós vejamos aí na nossa realidade social tanta desigualdade social. É por isso que, para a sociologia, nós vamos perceber e identificar que essa desigualdade social, no que diz respeito ao acesso à terra e, consequentemente, a outros direitos, está relacionado com o passado histórico brasileiro, né? Nos remonta aí ao período, né? Nos remete aí ao período da colônia, né? O período que o Brasil foi colônia de Portugal, e essas desigualdades vão se perpetuando ao longo da história, né? E, para fechar, a sua apostila diz o seguinte, né? Que, de modo geral, a reforma agrária promovida por esses governos tem se mostrado muito aquém da magnitude do problema fundiário e não tem correspondido às expectativas das propostas dos governos democráticos oriundos dos movimentos que tiveram entre suas principais bandeiras a reforma agrária. Ou seja, ainda se há, né, muita luta aí pela frente, o movimento social ainda está lutando e ainda precisa ter, inclusive, né, essa pauta, tanto da questão da reforma agrária, como do acesso aos demais direitos, como uma das pautas aí dos seus projetos de atuação. E aí, vamos ver como essa temática caiu e como ela costuma ser cobrada no Enem. Trouxe para você uma questão de 2017, para você ver que eu não menti para você quando eu te falei que a questão da terra, né, é um tema que cai no Enem, né? Vamos ver. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. E aí a questão, né, o comando da questão fala o seguinte: o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de letra A, reforma agrária. Não, né? Não é isso, porque se tivesse acentuado a reforma agrária, nós teríamos tido aí um processo legal de redemocratização e de redistribuição do acesso à terra. Foi uma expansão mercantil? Não. Acentuou aí a concentração fundiária? Sim, foi isso, né? Vamos terminar aí de ler. Desruralização da elite? Não. Mecanização da produção, como diz a letra E? Também não, né? Porque não está se referindo aí a um processo de tecnologia ou de você inserir a máquina no processo produtivo. Não tem nada a ver. Portanto, aí o gabarito da sua questão será aí a letra
C, porque a lei de terras veio dificultar, ou seja, praticamente impossibilitar a aquisição de terras por imigrantes e ex-escravos, né? Então, na prática, os ex-escravos mantiveram a sua situação precária, né? Porque agora ele precisava trabalhar na terra para ele poder morar e ter o que comer, e o mesmo aconteceu com os imigrantes que recém chegaram ali ao Brasil. Isso tudo fez com que a terra se concentrasse nas mãos de uma elite latifundiária, o que vai estar aí justificando a desigualdade social no que diz respeito à questão da terra, à questão agrária no Brasil de hoje. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido, que tenham conseguido fazer esse link, essa ligação sociológica entre a história do Brasil e a realidade do Brasil hoje. Fiquem bem, até a próxima aula. Tchau, tchau.